Meu pai deixou um envelope lacrado para ser aberto no meu casamento. O que tinha dentro destruiu minha família inteira. Meu pai morreu há 4 anos. E há 3 semanas, ele destruiu minha família do túmulo. Eu sei que isso parece dramático. Eu sei que parece coisa de novela. Mas quando vocês lerem o que estava dentro daquele envelope, vão entender por que estou escrevendo isso às 3 da manhã, sentada no chão do banheiro do hotel onde estou morando temporariamente, porque não consigo voltar para minha própria casa. Meu nome aqui vai ser Luísa. Tenho 28 anos. Sou arquiteta, formada com muita dificuldade e muito café. E até 3 semanas atrás eu estava prestes a me casar com o homem mais incrível que já conheci. Agora estou sentada no chão frio de um banheiro de hotel, com máscara borrada na cara, comendo biscoito cream cracker porque esqueci de pedir o jantar antes do room service fechar, e tentando decidir se algum dia vou conseguir olhar para minha mãe de novo sem querer gritar. Mas vou do começo. Vocês precisam do contexto todo. Meu pai, seu Eduardo, era o tipo de homem que todo mundo gostava. Não era rico, não era famoso, não era nada extraordinário no sentido que o mundo costuma medir as pessoas. Ele era gerente de uma loja de materiais de construção. Trabalhava de segunda a sábado, usava a mesma calça jeans surrada durante anos e tomava café preto sem açúcar porque dizia que homem que adoça café não aguenta a vida amarga. Ele tinha um senso de humor terrível. As piadas dele faziam a gente revirar os olhos e rir ao mesmo tempo, porque ele ria primeiro e a risada dele era contagiante. Mas a coisa mais marcante sobre meu pai era a honestidade. Ele era brutalmente, desconfortavelmente honesto. Não no sentido cruel, não pra machucar. Mas ele simplesmente não sabia mentir. Se minha mãe perguntava se o vestido novo ficava bom e não ficava, ele dizia: "Não ficou, amor, mas aquele azul que você tem fica lindo." Se um cliente na loja perguntava se precisava do produto mais caro, ele dizia: "Pro que você precisa, o mais barato resolve igual." Ele perdeu comissões por ser honesto, perdeu oportunidades, mas nunca perdeu o sono. Ou pelo menos era o que eu achava. Meu pai morreu de câncer no pâncreas. Do diagnóstico até o fim foram 6 meses. 6 meses em que eu vi o homem mais forte que eu conhecia se transformar num estranho magro e frágil numa cama de hospital, com tubos saindo de lugares que eu não sabia que precisavam de tubos. Minha mãe, Dona Helena, ficou ao lado dele cada minuto. Ela dormia numa cadeira ao lado da cama, segurava a mão dele durante as sessões de quimioterapia, e quando ele estava nos dias bons, ela trazia lasanha caseira porque era a comida favorita dele. Eu também fiquei. Sempre que podia. Eu estava no último ano da faculdade e me dividir entre o hospital e as provas foi a coisa mais difícil que já fiz. Meu irmão, Caio, que é 2 anos mais velho que eu, morava em outra cidade e vinha quando conseguia. Caio é analista de sistemas. Sempre foi mais reservado, mais na dele. A gente se dava bem, mas não éramos grudados. A distância geográfica virou distância emocional em algum momento, e nenhum dos dois fez muito esforço para mudar isso. Na última semana de vida do meu pai, ele me chamou num momento em que estávamos sozinhos. Minha mãe tinha ido em casa tomar banho e Caio estava no trabalho. Lulu, ele disse. Era o apelido que só ele usava. Preciso te pedir uma coisa. Pode pedir, pai. Ele apontou para uma mochila que estava embaixo da cama do hospital. Tem um envelope lá dentro. Lacrado. Quero que você guarde. Peguei a mochila e encontrei o envelope. Era grande, pardo, daqueles de correspondência oficial. Estava lacrado com fita adesiva e tinha escrito na frente, com a letra do meu pai que sempre pareceu de médico. Abrir apenas no dia do casamento da Luísa. Olhei para ele. Pai, o que é isso? Ele deu aquele sorriso cansado que eu já estava me acostumando a ver e que sabia que em breve não veria mais. É uma coisa que eu quero que você leia no dia mais feliz da sua vida. Não antes. Promete? Pai. Promete, Lulu. Prometo. Não conta pra ninguém. Nem pra sua mãe. Nem pro Caio. É entre nós dois. Achei estranho. Meu pai nunca tinha segredos. Pelo menos era o que eu pensava. Mas ele estava morrendo. E quando alguém está morrendo e te pede algo, você não questiona. Você promete. E eu prometi. Ele morreu 3 dias depois, de madrugada. Minha mãe estava ao lado dele, segurando a mão dele, e disse que ele foi dormindo, que estava em paz. Eu quero acreditar nisso. O funeral foi bonito, dentro do possível. Muita gente veio. Colegas de trabalho, vizinhos, amigos de infância dele, gente que eu nem conhecia, mas que aparentemente meu pai tinha ajudado em algum momento da vida. Um senhor que eu nunca tinha visto me abraçou e disse: "Seu pai me emprestou dinheiro quando eu perdi tudo e nunca cobrou de volta. Nunca. Ele só disse: quando puder, ajude outra pessoa." Eu chorei tanto naquele dia que achei que meus olhos iam secar permanentemente. Guardei o envelope. Coloquei no fundo do meu guarda-roupa, debaixo de uma caixa de sapatos velhos, e tentei esquecer. Não porque não me importava, mas porque cada vez que eu olhava pra ele, lembrava da última conversa com meu pai, e a dor era insuportável. Então eu guardei e esperei pelo dia do meu casamento, como ele pediu. 4 anos se passaram. Eu me formei. Consegui um emprego num escritório de arquitetura. Mudei pra um apartamento. E conheci o Rafael. Rafael é professor de educação física.
Antes que vocês imaginem o estereótipo, ele não é aquele cara fitness obcecado com o espelho. Ele é professor de escola pública, trabalha com crianças de periferia, organiza torneios nos fins de semana e chora assistindo filme da Pixar. Ele é gentil de um jeito que me lembra do meu pai, e talvez tenha sido isso que me atraiu nele primeiro. Nos conhecemos num churrasco de amigos em comum. Ele estava tentando fazer caipirinha e claramente não sabia o que estava fazendo. A proporção de cachaça para limão era criminosa. Eu ofereci ajuda e ele disse: "Eu aceito qualquer ajuda, especialmente se vier de alguém que claramente sabe o que está fazendo, porque eu só sei fazer vitamina de banana e olhe lá." Eu ri, ele riu. E pronto. Namoramos por 1 ano e meio antes de ele me pedir em casamento. Foi simples. Na sala do apartamento dele, depois de uma pizza, com o cachorro dele deitado no meio do sofá atrapalhando tudo. Ele disse: "Lu, eu sei que eu não tenho muito, mas tudo que eu tenho é melhor quando você tá junto. Quer casar comigo?" O cachorro latiu antes de eu responder, como se estivesse aprovando. Eu disse sim chorando e rindo ao mesmo tempo. Minha mãe ficou feliz. Caio ficou feliz. Os amigos ficaram felizes. Todo mundo ficou feliz. O casamento foi marcado para 3 semanas atrás. Sábado. Igreja pequena, recepção num restaurante que fazia buffet de comida italiana. Nada grandioso, mas exatamente do nosso jeito. Na noite de sexta-feira, véspera do casamento, eu estava no meu apartamento terminando de arrumar as coisas. Mala pro hotel, vestido pendurado na porta, sapatos, acessórios. Minha mãe estava lá, me ajudando. A gente tomava vinho e ria daquele jeito nervoso e ansioso que mães e filhas ficam antes de casamento. E então, eu lembrei. O envelope. 4 anos guardado no fundo do guarda-roupa. 4 anos esperando pelo momento que meu pai tinha escolhido. Minha mãe estava na cozinha lavando as taças quando eu fui até o quarto e abri a caixa de sapatos. O envelope estava lá, exatamente como eu tinha deixado. A fita adesiva amarelada. A letra do meu pai na frente. Meu coração acelerou só de tocar nele. Sentei na cama e olhei para ele por um longo tempo. Meu pai tinha pedido para eu abrir no dia do casamento. Tecnicamente, ainda era sexta. Mas ele disse, no dia mais feliz da sua vida. E eu sentia que já era. Que a felicidade já tinha começado. Então decidi abrir. Rasguei a fita com cuidado, como se o envelope fosse feito de cristal. Dentro havia 3 coisas. Uma carta escrita à mão, com várias páginas, um pendrive pequeno e preto, e uma foto antiga, daquelas reveladas em papel fotográfico, já meio amarelada. A foto era do meu pai. Jovem, muito jovem. Talvez uns 20 anos. Ele estava abraçado com uma mulher que eu não conhecia. Bonita, morena, cabelo cacheado. Eles pareciam felizes. Atrás da foto, escrito a lápis: Eduardo e Mariana, Ouro Preto, 1994. Minha mãe se chama Helena. Não Mariana. Meus pais se conheceram em 1997. Quem era Mariana? Abri a carta. A letra do meu pai era trêmula em algumas partes, provavelmente por causa da doença, mas legível. Ele escreveu 8 páginas. 8 páginas que eu vou resumir aqui porque não consigo reproduzir palavra por palavra sem chorar, e já chorei demais essa semana. A carta começava assim: Minha Lulu, se você está lendo isso, significa que chegou o dia mais feliz da sua vida. E eu quero que continue sendo o dia mais feliz. O que vou te contar não é pra te machucar. É pra te libertar. Porque eu passei a vida inteira preso a um segredo e não quero que você viva presa também. Meu pai contava que, antes de conhecer minha mãe, ele teve um relacionamento sério com uma mulher chamada Mariana. Eles namoraram por 3 anos, de 1993 a 1996. Moraram juntos. Planejaram casamento. Ele a amava profundamente. Em 1996, Mariana engravidou. Meu pai ficou feliz. Eles começaram a planejar tudo. Berço, nome, futuro. Mas aos 7 meses de gravidez, houve complicações. Mariana teve um descolamento de placenta e precisou de uma cesariana de emergência. O bebê nasceu, mas Mariana não sobreviveu. Hemorragia. Os médicos não conseguiram conter. Meu pai ficou sozinho com um bebê recém-nascido. Ele descreveu na carta o que sentiu. Foi como se o mundo tivesse apagado as luzes e me deixado num quarto escuro com um ser humano minúsculo que dependia inteiramente de mim. E eu não sabia nem cuidar de mim mesmo. Ele tentou. Por 6 meses, ele tentou criar o bebê sozinho. Mas estava destruído, deprimido. Mal conseguia trabalhar. Mal conseguia comer. O bebê passava mais tempo com a avó materna, mãe da Mariana, do que com ele. E então veio a decisão que, segundo ele, o assombrou pelo resto da vida. A mãe da Mariana, Dona Teresa, propôs que ela ficasse com a criança. Não adoção formal. Não papelada. Apenas um acordo entre eles. Ela criaria o bebê, daria tudo o que ele precisava, e meu pai poderia visitá-lo quando quisesse. Meu pai, devastado, sem estrutura emocional ou financeira, concordou. Ele achava que estava fazendo o melhor para o bebê. O bebê era um menino. Meu pai o chamou de Henrique. Eu tenho um irmão que eu não conhecia. Tinha. Tenho. Não. Sei qual verbo usar. A carta continuava. Meu pai contou que depois de entregar o Henrique para Dona Teresa, ele se afundou. Bebeu muito. Se isolou. Quase perdeu o emprego. Até que em 1997, conheceu minha mãe num churrasco de amigos em comum.
Sim, a mesma forma como eu conheci o Rafael. A ironia não me escapou. Minha mãe não sabia de nada. Meu pai nunca contou sobre Mariana, sobre o Henrique, sobre nada. Ele começou do zero. Reconstruiu uma vida inteira em cima de um segredo. Eu sei que você deve estar se perguntando por que eu não contei para sua mãe. Ele escreveu. A resposta é covarde, mas é honesta. Eu tive medo. Medo de que ela me visse diferente. Medo de que ela achasse que eu era o tipo de homem que abandona um filho. E com o tempo, a mentira ficou grande demais para desfazer. Se eu contasse depois de 1 ano, já era grave. Depois de 5, era imperdoável. Depois de 10, era impossível. Então eu carreguei. Ele visitou o Henrique às escondidas durante os primeiros anos. 2 ou 3 vezes por ano, ele inventava uma viagem de trabalho e ia até a cidade onde Dona Teresa morava. Ele viu o Henrique dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras, entrar na escola. Mas com o tempo, as visitas ficaram mais difíceis. Dona Teresa se mudou para outro estado. A distância aumentou. A culpa também. Quando eu nasci, em 1996, poucas semanas depois da morte da Mariana, meu pai sentiu o que ele descreveu como a felicidade mais envenenada que já senti. Ele estava feliz por ter uma filha, mas sabia que, em algum lugar, tinha um filho que ele tinha escolhido não criar. Espera, eu reli essa parte. Eu nasci em 1996. Mariana morreu em 1996. O Henrique nasceu em 1996. Voltei à carta. Meu pai explicava. Sim, Lulu. O Henrique nasceu em março de 1996. Você nasceu em novembro de 1996. Eu já estava com sua mãe quando o Henrique nasceu. Eu comecei a namorar a Helena antes de terminar com a Mariana. O chão desapareceu debaixo de mim. Meu pai, o homem mais honesto que eu já conheci, não apenas escondeu um filho da minha mãe. Ele traiu Mariana com minha mãe. Ou traiu minha mãe com Mariana. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. A cronologia era uma bagunça, mas os fatos eram claros. Em algum momento de 1995 ou início de 1996, meu pai estava com 2 mulheres ao mesmo tempo. Uma estava grávida, a outra ficaria grávida logo depois. Minha mãe não era a mulher que veio depois do luto. Minha mãe era a outra. Minhas mãos tremiam tanto que quase rasguei a carta. Continuei lendo porque precisava saber tudo. Se ia doer, que doesse de uma vez. Meu pai continuou. Eu não fui honesto com ninguém. Não fui honesto com a Mariana, que morreu sem saber que eu estava com outra mulher. Não fui honesto com a sua mãe, que construiu uma vida comigo sem saber que eu tinha um filho. E não fui honesto com o Henrique, que cresceu sem pai porque eu fui covarde demais para assumir. Ele explicava que, quando Dona Teresa ficou com o Henrique, foi um alívio, não apenas pela incapacidade dele de cuidar do bebê, mas porque o Henrique era a prova viva da mentira. Se ele ficasse com o menino, teria que explicar para Helena, teria que contar tudo, e ele não queria perder a minha mãe. Eu escolhi a sua mãe, ele escreveu. Não porque amava menos o Henrique, mas porque eu era fraco demais para enfrentar as consequências de ter sido quem eu fui. Cheguei na última página da carta com o corpo inteiro, tremendo. Meu pai encerrava assim. Lulu, o pendrive tem os contatos da Dona Teresa e as informações que consegui reunir sobre o Henrique. Ele deve ter 28 anos agora, como você. Não sei como ele está, onde mora, o que faz. Perdi contato quando Dona Teresa se mudou há 15 anos. Não sei se ele sabe sobre mim ou sobre você. Mas ele existe. E ele merece pelo menos a chance de saber que tem irmãs e um irmão. Estou te pedindo isso porque não tive coragem em vida. Estou pedindo do túmulo o que deveria ter feito respirando. Sei que é injusto colocar isso nos seus ombros. Sei que é covarde. Mas se alguém pode fazer a coisa certa nessa família, é você. Eu te amo. Eu sempre te amei. E eu sinto muito por não ter sido o homem que você pensava que eu era. Talvez, se você encontrar o Henrique, possa dizer a ele que o pai dele também o amava. Mesmo tendo feito tudo errado. Com todo o meu amor imperfeito, seu pai. Fiquei sentada naquela cama por não sei quanto tempo. Pode ter sido 10 minutos. Pode ter sido 1 hora. A carta nas minhas mãos, a foto do meu pai com Mariana no colo, o pendrive fechado na palma da mão como uma granada. E então ouvi a voz da minha mãe da cozinha. Filha, quer mais vinho? Guardei tudo debaixo do travesseiro. Sequei o rosto. Tentei parecer normal. Não, mãe, tô bem. Mas eu não estava bem. Eu estava o mais longe possível de bem. A noite foi uma tortura. Minha mãe foi embora por volta das 11 horas, me deu um abraço apertado e disse: amanhã sua vida muda, filha. Pra melhor. Eu sorri e assenti. Quando ela saiu, eu caí no choro. Não dormi. Passei a noite inteira relendo a carta, olhando a foto, segurando o pendrive sem conseguir decidir se ligava no computador ou não. Minha cabeça era um furacão. Pensamentos se atropelavam. Eu ia me casar em 12 horas e meu mundo tinha acabado de ser virado do avesso. Liguei pro Rafael às 2 da manhã. Ele atendeu no segundo toque, a voz sonolenta, mas imediatamente preocupada. Lu, tudo bem? Não. Pode vir aqui? Ele não perguntou por quê. Apenas disse: tô indo.
Chegou em 20 minutos. Eu abri a porta de pijama, com o rosto inchado, e ele me abraçou sem dizer nada. Ficamos assim por um tempo. Ele em pé na porta, eu grudada nele, chorando no ombro da camisa velha que ele dormia. Quando consegui falar, contei tudo. Mostrei a carta. A foto. O pendrive. Ele leu a carta inteira sentado na beira da cama, em silêncio. Quando terminou, ficou, olhando para o papel por um longo momento. "O que você quer fazer?" Ele perguntou. "Eu não sei." "Tudo bem não saber. Amanhã é nosso casamento." "Eu sei." "Como eu vou olhar para minha mãe sabendo disso?" Ele segurou minhas mãos. "Você não precisa decidir tudo hoje. A gente pode adiar o casamento se você precisar." "Adiar? Tá tudo pronto. As pessoas já confirmaram. O buffet já comprou a comida. Sua mãe fez o bolo." "E daí? Quem se importa? Se você não tá bem pra casar amanhã, a gente não casa amanhã. Casa semana que vem, mês que vem, ano que vem. Eu vou estar aqui quando você quiser." Eu chorei de novo, mas dessa vez não só de dor, de gratidão. Porque no meio daquele caos todo, eu tinha uma certeza. Rafael era a pessoa certa. "Eu quero casar amanhã", eu disse. "Mas preciso resolver uma coisa antes." "O quê?" "Preciso contar pra minha mãe." Rafael me olhou com cuidado. "Hoje?" "Hoje. Antes do casamento. Ela precisa saber. Não posso ficar no altar com ela ao meu lado carregando isso." "Quer que eu vá com você?" "Não. Preciso fazer isso sozinha." Ele me beijou na testa, exatamente como meu pai fazia. E a coincidência me doeu tanto que soltei um soluço. "Eu tô aqui", ele disse. Sempre. Às 6 da manhã, tomei um banho, coloquei uma roupa qualquer e dirigi até a casa da minha mãe. O sol estava nascendo. Aquela luz dourada que fotógrafos adoram e que seria perfeita para o meu casamento dali a 8 horas. O mundo lá fora parecia normal. Bonito até. Mas dentro do carro, dirigindo com a carta dentro da bolsa, nada era normal. Minha mãe atendeu a porta de roupão, surpresa. "Luísa, o que aconteceu? O casamento é só às 2. "Mãe, preciso conversar com a senhora. É sério." Algo no meu rosto deve ter comunicado a gravidade, porque ela não fez mais perguntas. Apenas abriu a porta e me levou para a cozinha. Preparou café. Sentou na frente de mim. Esperou. Eu não sabia como começar. Então comecei pelo único lugar possível. O começo. O pai me deu uma coisa antes de morrer. Um envelope. Pediu para eu abrir no dia do meu casamento. Minha mãe franziu a testa. "Que envelope?" "Eu abri ontem à noite." Tirei a carta da bolsa e coloquei na mesa. Minha mãe olhou para o envelope, reconheceu a letra do meu pai, e seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas. Ela tocou o papel como se pudesse sentir ele ali. "O que tem aí dentro?" Ela sussurrou. "Mãe, leia. Eu preciso que a senhora leia." Ela pegou a carta com as mãos tremendo. Eu observei enquanto ela lia. Vi o exato momento em que cada verdade a atingiu. O rosto dela passou por fases que eu conhecia bem porque tinha passado pelas mesmas na noite anterior. Confusão, choque, negação, dor. E então algo que eu não esperava. Raiva. A raiva veio como uma onda. Eu vi os olhos da minha mãe se estreitarem, a mandíbula se cerrar, as mãos apertarem o papel com tanta força que amassaram as bordas. Quando terminou de ler, ela colocou a carta na mesa com um movimento controlado que me assustou mais do que se tivesse jogado no chão. Ela olhou pra mim e disse, com uma voz gelada que eu nunca tinha ouvido da minha mãe: "Ele mentiu pra mim a vida inteira." "Mãe." "A vida inteira, Luísa. 30 anos. 30 anos dormindo ao meu lado, me olhando nos olhos, me dizendo que me amava, sabendo que tinha um filho por aí que ele escolheu esconder." "Eu sei." "Você sabe? Você sabe como é descobrir que o homem que você enterrou, que você chorou, que você honrou, era um mentiroso?" A voz dela tremeu na última palavra. E então ela quebrou. Não foram lágrimas silenciosas. Foi um choro que veio do fundo, do tipo que sacode o corpo inteiro, que não dá pra controlar. Minha mãe chorou com a boca aberta, sem som por alguns segundos, antes do grito sair. E quando saiu, foi um som que eu nunca tinha ouvido, e espero nunca mais ouvir. O som de alguém que está tendo o coração arrancado retroativamente. Eu a abracei. Ela se agarrou em mim como se eu fosse uma boia e ela estivesse se afogando. Ficamos ali por um tempo que não sei medir. Quando ela finalmente se acalmou, me afastou gentilmente e enxugou o rosto com a manga do roupão. "Ele não estava com você quando conheceu a Mariana", ela disse. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. E eu vi nos olhos dela que ela estava fazendo as contas. Ele me disse que não tinha namorada nenhuma quando a gente se conheceu. Em 97. Segundo a carta, ele começou a namorar a senhora antes de terminar com a Mariana. A Mariana engravidou quando eles ainda estavam juntos. Eu nasci alguns meses depois do Henrique. Minha mãe me olhou de um jeito que eu não consegui decifrar. "Ele me usou", ela disse baixinho. "Eu fui o plano B, a substituta.
A mulher que ele escolheu porque a outra morreu. Mãe, não. Ele amava a senhora. Não me diz o que ele sentia. A voz dela subiu de volume tão rápido que eu recuei. Não me diz que ele me amava quando ele escondeu um filho de mim. Quando ele me fez construir uma vida em cima de uma mentira. Ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa. E eu não tinha argumento, porque tudo que eu poderia dizer em defesa do meu pai seria outra forma de minimizar o que ele fez. E ela não merecia isso. Mãe, eu sei que é horrível. Eu sei. E eu não tô te pedindo pra perdoar ele agora. Estou te contando porque a senhora merecia saber. E porque eu não ia conseguir casar hoje. Com esse segredo. Ela olhou pra mim. A raiva ainda estava lá, mas por trás dela eu vi outra coisa. Preocupação. A mãe por trás da mulher traída. Você ainda quer casar hoje? Quero. Se a senhora tiver condições de estar lá. Ela ficou em silêncio por um momento. Longo. Doloroso. E então fez algo que, mesmo agora, me emociona lembrar. Ela esticou a mão e segurou a minha. Eu vou estar lá. Seu casamento não é sobre o seu pai. É sobre você. E se tem uma coisa que eu não vou, permitir que aquele homem tire de mim, é o casamento da minha filha. Eu segurei a mão dela e assenti, sem conseguir falar. Saí da casa da minha mãe e liguei pro Caio. Ele atendeu sonolento. Contei de forma resumida. O silêncio do outro lado da linha durou tanto que achei que a ligação tinha caído. Caio? Tô aqui. Tô processando. Eu sei. É muito. A mãe sabe? Acabei de contar. Como ela tá? Destruída. Mais silêncio. Eu tenho um irmão. Ele disse como se estivesse experimentando as palavras pela primeira vez. Temos. O que vamos fazer? Hoje nada. Hoje eu vou me casar. Amanhã a gente conversa. Tá bom. Lu? Sim. Tô feliz por você. Pelo casamento. Independente de toda essa loucura. Obrigada, Caio. Voltei pro meu apartamento. Rafael estava lá, tinha ficado esperando. Contei como foi com minha mãe. Ele ouviu, fez café, me deixou chorar mais um pouco e depois disse: Agora vem cá. Você precisa dormir pelo menos 1 hora antes de virar noiva. Dormi 45 minutos. Acordei com o alarme, tomei banho e olhei pro vestido pendurado na porta. Branco. Simples. Bonito. Por um segundo, pensei em não ir, em ligar pra todo mundo e dizer que o casamento estava cancelado, que eu precisava de tempo, que o mundo estava girando rápido demais. Mas aí olhei pra foto do meu pai que ficava na minha estante. Ele estava sorrindo. Aquele sorriso que eu sempre achei sincero e que agora eu não sabia se era. E pensei, ele me pediu pra abrir no dia mais feliz da minha vida porque queria que esse dia continuasse sendo feliz. Ele não queria destruir. Queria que eu soubesse a verdade e ainda assim escolhesse a felicidade. Talvez fosse ingênuo da parte dele. Talvez fosse egoísmo. Talvez fosse a última tentativa de um homem imperfeito de fazer a coisa certa, mesmo que da pior maneira possível. Coloquei o vestido, me maquiei, chorei. Refiz a maquiagem, chorei de novo. A maquiadora, que era minha amiga, Patrícia, achou que eram lágrimas de emoção pela cerimônia. Eu deixei que achasse. O casamento aconteceu. Minha mãe estava lá, linda num vestido azul marinho. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela sorria. Um sorriso que custava mais do que eu jamais poderia medir. Caio estava lá com a namorada e me abraçou mais apertado que o normal quando chegou. Rafael estava no altar, com aquela cara de quem não acredita na própria sorte, e quando me viu entrar na igreja, ele levou a mão à boca e eu vi os olhos dele brilharem. Caminhei até o altar, sozinha. Meu pai não estava lá para me levar, e eu não quis que ninguém o substituísse. Caminhei sozinha porque naquele momento eu precisava sentir que era capaz de fazer isso por mim mesma. No altar, olhei para o Rafael. Ele segurou minhas mãos e sussurrou: Você tá tremendo. Eu sei. Tá tudo bem. Eu sei. Casamos. Dissemos sim. Trocamos alianças. Ele me beijou e a igreja aplaudiu, e por um breve e maravilhoso momento, o envelope não existia. O Henrique não existia. A mentira do meu pai não existia. Existiam apenas eu e Rafael e a vida que estávamos começando. A festa foi bonita. As pessoas dançaram, comeram lasanha italiana que o buffet fez e que não era tão boa quanto a da minha mãe, mas ninguém reclamou, e brindaram a nossa felicidade. Minha mãe dançou comigo, segurou meu rosto e disse: Sua felicidade é minha prioridade. Sempre foi, sempre vai ser. Chorei de novo. Dessa vez a maquiagem já tinha ido embora há tempo, então não importava. No final da festa, quando a maioria dos convidados já tinha ido embora, minha mãe me puxou de lado. Eu pensei o dia inteiro, ela disse. E vou te dizer o que decidi. O quê? Eu quero encontrar o Henrique. Pisquei. O quê? Aquele menino não tem culpa de nada. Se ele existe, se ele tá por aí, ele merece saber que tem irmãos. E eu vou engolir a raiva que eu sinto do seu pai porque não é o Henrique que eu devo odiar. É o
Eduardo. E o Eduardo não pode mais ouvir o que eu tenho para dizer. Meu respeito pela minha mãe, que já era enorme, cresceu de uma forma que eu não sabia ser possível. Na semana seguinte, abri o pendrive. Tinha um documento com informações sobre Dona Teresa. Endereço antigo, número de telefone que poderia estar desativado, nome completo. Tinha também uma certidão de nascimento do Henrique, com o nome completo: Henrique Eduardo Santos. Santos era o sobrenome da Mariana. Meu pai tinha dado o próprio nome como segundo nome do filho: Eduardo, mesmo não tendo ficado com ele, mesmo tendo se afastado. Ele fez questão de estar no nome. Encontrar Dona Teresa levou 10 dias. O número antigo não funcionava mais, mas com as informações que meu pai deixou, consegui rastrear através de redes sociais e buscas online. Ela morava em Minas Gerais agora. Tinha 72 anos. E segundo o perfil público do Facebook dela, vivia com o neto, Henrique. Liguei para Dona Teresa num sábado de manhã. Minha mão tremia tanto que quase deixei o telefone cair. Ela atendeu no quarto toque. Alô? Dona Teresa? Aqui é Luísa. Luísa, filha do Eduardo. O silêncio do outro lado durou tanto que achei que ela tivesse desligado. Então ouvi um suspiro, longo, profundo, como se ela tivesse segurado a respiração por 28 anos e finalmente soltado. Eu sabia que esse dia ia chegar, ela disse. Eu só não sabia quando. Conversamos por 2 horas. Dona Teresa me contou sobre o Henrique. Ele cresceu bem. É mecânico, como meu pai era antes de virar gerente. A coincidência me fez rir e chorar ao mesmo tempo. Ele é casado, tem uma filha de 2 anos. Ele sabe que o pai dele morreu. Dona Teresa contou quando ele tinha 18 anos. Ele chorou, ficou com raiva. E depois fez o que aparentemente é a herança genética da família. Guardou a dor e seguiu em frente. Ele sabe sobre mim? Perguntei. Não, eu nunca contei que o Eduardo teve outros filhos. Achei que seria mais dor do que ele precisava. Ele gostaria de saber? Dona Teresa ficou em silêncio. Acho que sim, mas não sei se ele está pronto. Posso ligar para ele? Deixa eu falar com ele primeiro. Se ele quiser, ele liga para você. Concordei. Dei meu número e desliguei. Esperei 3 dias. No 4º dia, às 7 da manhã, meu celular tocou. Número desconhecido. Minas Gerais. Atendi. Alô? Silêncio. Respiração do outro lado. E então, uma voz masculina, grave, hesitante. Oi, é a Luísa? Sou eu. Aqui é o Henrique. A avó disse que você é minha irmã. Comecei a chorar. De novo. Já perdi a conta de quantas vezes chorei nessas 3 semanas. Mas dessa vez foi diferente. Não era dor. Era algo que eu não sei nomear. Reconhecimento, talvez. A sensação de encontrar uma peça que você nem sabia que estava faltando. Oi, Henrique? Oi. Ficamos em silêncio por uns 10 segundos que pareceram uma vida inteira. E então ele riu. Baixinho. Nervoso. Desculpa, eu não sei o que dizer. Nunca liguei para uma irmã antes. Eu ri também. Eu também não. A gente pode aprender junto. Conversamos por 1 hora. Ele me contou sobre a vida dele. Eu contei sobre a minha, sobre o Caio, sobre o casamento, sobre o Rafael e o cachorro dele que late pra tudo. Ele me contou sobre a filha dele que se chama Marina. Marina, quase Mariana. Quando desliguei, liguei pra minha mãe. Contei sobre a ligação. Ela ouviu em silêncio e depois disse algo que me surpreendeu. Convida ele pra vir aqui. Mãe, a senhora tem certeza? Tenho. Se ele é seu irmão, ele é bem-vindo na minha casa. O pecado foi do pai de vocês, não dele. Isso foi há 1 semana. O Henrique vem no próximo mês. Caio quer estar presente. Rafael está organizando um churrasco porque acha que todo problema se resolve com carne e carvão. E honestamente, talvez ele não esteja errado. Minha mãe está processando. Não sei se ela vai perdoar meu pai. Talvez não. Talvez sim. Com o tempo. Talvez perdão seja grande demais. E ela apenas encontre uma forma de conviver com a verdade. Não sei. Não é minha decisão. O que eu sei é o seguinte. Meu pai era um homem imperfeito. Profundamente. Dolorosamente imperfeito. Ele fez escolhas terríveis. Machucou pessoas que amava. Carregou um segredo que pesava mais do que qualquer coisa que ele levantou na vida. E no final, quando não podia mais consertar, ele fez a única coisa que podia. Passou o fardo para alguém que ele confiava que faria melhor. Eu não sei se estou fazendo melhor. Eu não sei se contar para minha mãe no dia do casamento foi a decisão certa. Eu não sei se ligar pro Henrique foi precipitado. Eu não sei se tudo vai dar certo. Mas eu sei que meu pai pediu honestidade. Ele viveu a vida inteira pregando honestidade sem praticar. E no final, pediu que eu praticasse por ele. E eu estou fazendo isso. Não por ele, por mim, pelo Henrique, pela minha mãe, pelo Caio, pelo Rafael e pela vida que estamos construindo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com essa história toda, é que segredos não protegem ninguém. Eles apenas adiam a dor. E quando a dor finalmente chega, chega com juros. Com interesse composto.
Com décadas de peso acumulado que desaba de uma vez. Não guardem segredos que não são seus. Não carreguem verdades que outras pessoas merecem saber. Não sejam como meu pai, esperando a morte para ter coragem. Tenham coragem em vida. Porque do túmulo, a única coisa que se pode mandar é um envelope. E envelopes não abraçam, não explicam, não pedem desculpas olhando nos olhos. São só papel. E papel não segura a mão de ninguém quando a verdade dói.